Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Esse andarilho da saúde vai falar um pouco hoje sobre as peculiaridades da nossa profissão de médico. Bom dia a todos, estou aqui com o mascote, o Linquinho, tá aí, firme e forte. É isso aí, ó. O Linkin tá com a carinha ótima, né? Tá vendo? Todo mundo tá vendo ele aí, ó, com essa carinha boa, né? Começando o dia, muito tranquilo. E aí o que acontece, né? Na realidade, infelizmente, é só o nosso mascotinho que tá aqui com a carinha boa, porque a rotina de um médico nem sempre nos permite estar com essa cara ótima, né? Com esse sorriso no rosto, com essa tranquilidade. E o que a gente vê, muitas e na maioria das vezes, são cargas de trabalho assim, bem longas, bem extensas e muito intensas, né? Por vezes a gente vê aí colegas assim, numa situação extremamente do ponto de vista pessoal, extremamente penosa. Inclusive, isso tem reflexo na saúde mental do médico. A pandemia nos mostrou isso. Muitas pessoas, muitos colegas, com muitas alterações psíquicas, muita gente com depressão, muita gente com sequelas que vai acabar levando para o resto da vida. Mas falar da atividade do médico é isso aí, assim. Primeiro que, dependendo da sua especialidade, não tem muita hora. Eu sou um cirurgião geral, eu bem na ativa a maior parte do tempo, eu costumava dizer para as pessoas, olha, todo mundo sabe que vai dormir em casa hoje, eu não sei. Por mais que exista a questão do plantão, você está no plantão, você sabe o dia, a hora que você vai estar no hospital, mas a gente trabalha com equipes e não é infrequente que um colega precise de um auxílio. E como falar não para o colega, né? Então, não tem simplesmente dizer, não, estou fora de plantão, se vira nos 30, não é dessa forma. E da mesma forma, assim, várias e várias vezes eu já tive plantões que, na maioria do tempo, não aconteceu rigorosamente nada. E de repente, num certo momento, chegam lá 4, 5 pessoas graves simultaneamente e aquilo que estava, né, uma calma completa transforma-se num caos completo, já que existe uma estrutura de trabalho, a gente tem uma estrutura de trabalho, mas a nossa estrutura de trabalho, infelizmente, ela ainda é muito arcaica em vários aspectos, né? Na medida em que hoje se organizam os sistemas de atenção, especialmente na questão da urgência e emergência através de SAMU, e que a gente tem possibilidade de fazer comunicação, intercomunicação prévia, a coisa se organizou minimamente. Porém, não é a maior parte da minha vida, não foi dessa forma. A gente chegava no plantão e as pessoas iam simplesmente chegando. Quando você tinha um fluxo que ninguém controlava razoável, as pessoas eram bem atendidas, esperavam um pouco, mas de repente, como eu disse, às vezes na última hora de plantão chegavam 10 pessoas, tudo simultaneamente. E isso é a questão da vida de um médico. E com a estruturação, né, como eu já disse, a falta de estruturação até, e obviamente eu estou colocando aqui uma questão, as pessoas procuram um serviço de urgência, de emergência, elas estão com alguma condição aguda, estão ansiosas, eventualmente estão incomodadas, não estou aí discutindo essa questão absolutamente. Eu estou discutindo aqui o lado de cá, né, que do lado de cá tem também um outro ser humano que se preparou para fazer o plantão, que chega lá com o melhor dos propósitos, mas que tem necessidades fisiológicas, que precisa parar de vez em quando para beber água, que precisa parar de vez em quando para ir no banheiro, que precisa comer e tal. E muitas das vezes é extremamente mal recebido, as pessoas assim, tratam mal aquela pessoa que está de plantão, simplesmente porque ele foi no banheiro urinar, porque ele senão ia fazer na calça, né? Então,
Maria Olímpia, por exemplo, está colocando uma questão aqui, com base até na vivência dela, é colega médica, né, que o estresse, que tem uma carga horária intensa e que por vezes trabalha 36 horas. Não, realmente eu não sei de uma vedação explícita, porém já está demonstrado várias vezes que o trabalho após 12 horas, né, ele começa a ficar cada vez mais penoso, ele começa a ficar cada vez mais sujeito a falhas. E se dissermos, então, 36 horas, mesmo em condições assim muito tranquilas, vamos dizer, um plantão interno, numa situação em que você vai olhar pacientes que estão internados, pacientes que venham a se internar, mas que não tem aquela característica precípua de um plantão de porta aberta, como a gente faz, fala que a gente não tem controle nenhum. Mesmo nessas situações, né, o fato de você estar ali à disposição, por sentidos ligados, durante 36 horas, certamente o custo pessoal é muito grande, além dos riscos inerentes a ter uma pessoa cansada, fatigada e tudo. O resultado disso, minha cara Maria Olímpia, a todos que estão nos assistindo aí, é que muitas das vezes assim, a gente vai ver um percentual de sofrimento mental, um percentual de depressão, tá? E infelizmente até uma taxa de suicídio mais alta entre os profissionais de saúde e entre os médicos também. A expectativa média de vida de um médico, ela acaba sendo um pouco menor do que a da população em geral, já que a gente lida, né, continuamente com o estresse, com uma pressão, com uma expectativa. Aliás, aproveito esse momento para colocar um ponto que por poucas vezes nos é colocado na nossa formação e por poucas vezes assim, é discutido de maneira geral, que chama-se a questão da resiliência, né? Ou seja, quem está aqui nos escutando, quem aqui eventualmente deseja seguir a profissão médica, eu digo, a medicina é realmente uma profissão divina em vários aspectos. Mas, se há uma característica que o médico precisa ter, é a da resiliência. E a resiliência quer dizer o quê? É você manter a sua integridade psíquica, manter a sua capacidade de raciocinar, manter-se controlado, mesmo ante as maiores situações de estresse. Isso é um denominador comum, independente da especialidade. E se a pessoa não tiver essa característica, se a pessoa se perder, não tem dúvida nenhuma, tá, que o seu paciente vai ser muito prejudicado. Então, mesmo em situações, né, e eu já tive isso, eu já tive a oportunidade de fazer um parto na porta do Hospital João 23. Ou seja, eu estava de plantão, eu sou cirurgião geral, como médico eu tenho treinamento para fazer um parto e de repente eu fui chamado, olha, tem que ir lá fora. Então eu fui lá para fora, na porta do João 23, estava lá um táxi, tá? Existia uma senhora e uma moça bem jovem. A moça bem jovem estava em trabalho avançado de parto e daí eu levei o material, me aparamentei e tal. E aí eu comecei a fazer o trabalho. Felizmente o parto se desenvolvia normalmente, eu não tive grandes dificuldades de pegar a criança, proceder à ligadura de cordão, fazer os cuidados imediatos, mas a situação como um todo era a seguinte, elas já tinham ido em vários hospitais sem conseguir ser atendidas. A mãe dessa senhora, ela aos berros, o nome mais bonito que ela me chamava era Cabeção, o tempo inteiro. Ela não parava de gritar palavrões e sempre aos berros, tá? Do lado de fora do veículo, aglomerou lá umas 20, 30 pessoas e virou uma torcida. Parte da torcida torcia, entre aspas, pelo médico e parte da torcida torcia contra. Então, ao lado da berreira dos palavrões da mãe, existia por fora uma berreira enorme de pessoas gritando, incentivando, e outras tantas também me ofendendo e me xingando. E naquela situação toda existiam duas pessoas apenas calmas, que era a parturiente e eu. A parturiente ficava, mãe, ele está ajudando a gente, mãe. Fica calma, mãe. Mãe, ele está tentando ajudar a gente. Ele é a única pessoa que veio, ele veio cá fora nos ajudar. E eu fazendo o meu trabalho
e olhava para ela e balançava a cabeça agradecendo. Felizmente, tudo correu bem, o bebê nasceu muito bem, a gente conseguiu fazer o resto do parto depois, já dentro do João 23, na hora de sair, colocar na maca, aí todos os ânimos acalmaram, menos o do taxista. Ele esperou a hora certa e ainda veio e deu a super cravada que eu tinha sujado o carro dele todo, quem é que ia arcar com isso e que se desse infecção. Esse parto é um processo contaminado, mas não é um processo infeccioso, né? Muito bem, a Olímpia pergunta mais uma vez, como manter a calma se é agredido verbalmente? Pessoal, você se prepara para ir para um plantão. Plantão, como eu acabei de dizer, você vai receber um número de pessoas indeterminado, em condições indeterminadas, pessoas que você não conhece, e aí você se coloca, você tem que se preparar. Eu não estou ali, eu estou ali para exercer minha atividade profissional. Eu não estou ali para discutir ou para combater com ninguém. E por vezes, e aí eu aproveito para contar uma outra história, eu estava de plantão no hospital, estava tranquilo o plantão, e esse hospital ele mantinha um convênio para atendimento oftalmológico. As demais especialidades eram atendidas no local. Do ponto de vista oftalmológico, existia uma ambulância à disposição, existia o serviço à disposição, tudo à disposição. Me chega um detetive, estou com um problema oftalmológico e eu preciso de atendimento. Perfeitamente, plantão tranquilo. Eu vou providenciar aqui, tem endereço assim, o senhor pode se dirigir para esse local. Ele falou, não, o senhor não entendeu, eu quero ser atendido aqui. Falei, olha, aqui é o seguinte, nós não temos plantão oftalmologista físico. Se o senhor não tiver condição de dirigir, a gente tem uma ambulância, a gente leva lá. Olha, o senhor me respeite, tá? Eu exijo ser respeitado, tá? Eu sou uma autoridade, eu não estou te desrespeitando, estou te informando. Porque eu não vou sair daqui e eu exijo ser atendido por um oftalmologista aqui. Assim, senhor, eu vou te fazer uma pergunta. O senhor falou que é uma autoridade, eu gostaria de perguntar que tipo de autoridade. Eu sou detetive da Polícia Civil. Ok, perfeito, então estava explicado. Então eu vou deduzir o seguinte, que o senhor tem treinamento de defesa pessoal, que eu não tenho, que o senhor certamente tem porte de arma, eu não tenho, que o senhor certamente sabe lidar com a arma, o que eu não sei. Eu falei assim, é isso mesmo e eu exijo respeito. Não estou te desrespeitando. O que eu queria dizer é o seguinte, nem se o diretor do hospital chegar aqui, nem se um colega oftalmologista chegar aqui, nem se o Papa chegar aqui, existe plantão oftalmológico físico aqui. A gente vai orientar para pegar ou colocar na ambulância, que é o que eu estou te oferecendo, e o senhor vai ser transportado ao lugar. Hoje tem um oftalmologista de plantão, 15 minutos de ambulância, e ele vai te atender. Portanto, o seguinte, o senhor é autoridade, eu não sou, entendeu? O senhor me dá a voz de prisão, eu não posso fazer nada, eu não vou resistir. O senhor vai me levar preso, o plantão vai parar. É isso, é a solução que eu tenho, tá? Porque o atendimento oftalmológico, igual eu te falei, o senhor deita confortavelmente na maca, em 15 minutos o senhor vai ser atendido. Aqui nós não temos o colega oftalmologista, nós não temos o plantão da oftalmologia, nós não temos estrutura de atendimento, porque ele é simplesmente o médico, é toda a estrutura, por isso que ela está montada fora, tá? Consequentemente, a pessoa se pertigou toda, não falou mais nada, virou as costas e foi embora. Ele estava todo orientado, eu já tinha feito o papel. Não sei o que aconteceu com ele, eu não sei se procurou o plantão, etc e tal. Aí um outro colega virou e falou assim, nossa, você tem sangue de barata. Eu falei, desculpa, eu vim para o plantão para exercer a minha atividade. Eu não vim aqui para ser contestado, eu não vim aqui para brigar, eu não vim aqui para arrumar confusão nenhuma. Agora, venhamos e convenhamos, o que aquela pessoa veio fazer aqui? Ele não veio ser atendido do ponto de vista oftalmológico, ele não queria atendimento oftalmológico. Ele veio aqui para arrumar uma briga, por razões de ordem pessoal. Então, eu digo o seguinte, alguém aqui já viu gente jogando bolinha para cima, fazendo cambalhota lá no meio do pasto para vaca? Ninguém nunca viu. Só tem espetáculo quando tem plateia. E aí, gente, cada um de nós pode escolher que tipo de espetáculo você é a plateia. E eu defini muito bem
para esse tipo de espetáculo, eu não sou plateia. Então, se o sujeito quiser espernear, etc., que vá, que tenha, entendeu? Não tem jeito, né? Então, assim, eu nunca, realmente não aceito esse tipo de coisa. Ser culpado pela situação de trabalho, sem ter voz ativa, sem ter condição de trabalho, tem essa colocação. Realmente, esse talvez seja o ponto principal que esse andarilho da saúde está se propondo, né? Depois de 40 anos de exercício da profissão, depois de presidir as associações médicas mineira, brasileira e continental, de viajar o país todo, de viajar esse estado todo, e de ver que a maioria das vezes as condições de trabalho são extremamente inadequadas e as próprias condições de trabalho, né, propiciam um ambiente para que as pessoas então se sintam no direito de agredir aqueles que estão ali exercendo uma atividade para ajudá-las, né? Isso também tem um trabalho mostrando isso, o comportamento das mesmas pessoas no trem de subúrbio de São Paulo e dentro do metrô. As mesmas pessoas se comportavam de maneira completamente diferente. O trem de subúrbio é um ambiente completamente desorganizado, janelas quebradas, paredes riscadas e tal, enquanto no metrô era tudo novo, tudo limpo, tudo organizado, e as pessoas se comportavam de maneira organizada. Isso também é um ponto importante nas nossas instituições de trabalho, já que a maioria delas, infelizmente, especialmente pelo interior, carece muito de uma estrutura condigna e decente de trabalho. As pessoas só olham o lado delas, acham que naquele momento a atenção tem que ser só para elas. O médico sempre leva a pior. Bom, não é tanto assim, tá? Mas a gente tem que levar em consideração, volto a dizer, que o nível de ansiedade sobre uma determinada condição, ela é muito grande. Então, você tem que estar preparado para isso. Eu volto a dizer, a minha especialidade, que é a cirurgia geral, né, junto com a nova especialidade, que é o emergencismo, são as duas especialidades assim, que mais se encaixaram, né, conjuntamente com os colegas ortopedistas e traumatologistas, nessa questão de pronto atendimento. E que você recebe pessoas, né, imagina, você foi lá jogar um futebol, foi divertir com os amigos. Então foi lá, tá lá divertindo, tal, de repente tem lá um trauma e tem uma fratura. Ele saiu com a diversão, ele tem as atividades profissionais. Quem já teve uma fratura aqui sabe o tanto que a fratura dói pra caramba. Eu sempre gostei muito de jogar futebol no final de semana e tem uma resenha. E assim, a resenha ela acontece normalmente depois do futebol, né? Você vai lá, faz todas as jogadas de perna de pau possíveis e imagináveis, mas na resenha depois vira final de Copa do Mundo, só tem craque, só tem jogador, isso aí é assim, e normalmente toma-se uma cerveja junto, não é tanto o meu caso, mas o pessoal gosta, e às vezes a resenha foi antes, acontece, enquanto está esperando o pessoal juntar e tal. Então se você junta esse tipo de coisa, você vai ter uma situação de estresse absoluto, temperada por já alguma intoxicação alcoólica, e você tem que separar tudo isso, e isso faz parte da resiliência, faz parte do preparo para o plantão e fazer a sua atuação, que é o que você está se propondo a fazer, entendeu? A Olímpia está dizendo que um paciente quis jogar pedra no posto porque cortaram a luz dele. Muitas vezes, né, volto a dizer, a única presença do Estado em determinadas comunidades, né, e por razões as mais variadas possíveis, até por tolerância da própria comunidade, é o posto de saúde. Portanto, o paciente, a pessoa ou o cidadão, entre aspas, não foi agredir o posto de saúde, ele foi agredir o Estado. Que é o Estado que está ao toque dele. Está tudo errado? Concordo, está tudo errado. Mas também não pode ser colocado que aquela agressão era para o médico ou de caráter pessoal. Aquela pessoa estava irritada, perdeu a luz, o que levou ela a tomar atitude que é condenável, eu não tenho como saber, mas certamente ela não estava agredindo nem o profissional, nem o médico, nem da enfermagem, ela estava agredindo o Estado. Puxa, cortaram a minha luz, eu preciso da minha luz, eu quero a minha luz de volta, e o Estado está ali, né? Maria Carvalho, estou colocando péssimas condições de trabalho, principalmente no interior, perfeito. Eu tenho que denúncias de colegas
E o sujeito chega para trabalhar e literalmente tem uma cobra entrando ou saindo lá do local onde ele vai trabalhar. As condições de trabalho realmente são muito ruins e, como eu já disse, a estrutura, né, o ambiente de trabalho, ele é um condicionador, tá, das ações humanas. Um experimento para a gente ir para a parte final da nossa live é o chamado experimento do vidro quebrado. Dois carros foram deixados em condições iguaizinhos, dois carros iguais, em condições iguais, tá? Num bairro de classe alta e num bairro tipo uma comunidade. Muito bem, passaram 2 dias, o carro da comunidade foi depredado e o outro carro estava lá, ninguém mexia nele. Aí, como era o experimento, foram lá e quebraram a janela do carro do bairro de classe alta, teoricamente com educação alta. Em 2 dias, o carro estava completamente depredado. E isso não foi aqui, isso ocorreu nos Estados Unidos. Para dizer que é cultura brasileira, etc. Não, isso aconteceu nos Estados Unidos. Mostrando, então, que a estrutura condiciona o comportamento. Não é porque é de classe super média ou alta, ou questão de escolaridade, ou porque é de uma classe baixa ou super baixa, com escolaridade baixa, que o comportamento das pessoas, em última análise, muda. Então, se você chega num lugar, independente do seu grau de escolaridade, de seu grau de cultura, de seu grau de educação pessoal, e você tem um lugar organizado, as pessoas uniformizadas, tudo limpo, bem iluminado, você é bem atendido, via de regra, mesmo que demore um pouco, mesmo que o atendimento não seja talvez o supra-sumo da sua expectativa, o comportamento é diferente. Se você chega num lugar, está sujo, tem lixo caído, o ambiente, as paredes estão mal pintadas, riscadas, tem mofo no teto, a pessoa que vem te atender está vestida de qualquer jeito, já começa todo um teatro para que, ainda que você tenha um atendimento extraordinário do ponto de vista médico, tá? Você vai sair dali mal satisfeito, vai sair falando mal de todo mundo, fora o estresse. Bom, pessoal, já são 7h22, nós já passamos um pouquinho da hora. Conto com vocês amanhã na live matinal desse Andarilho da Saúde, Dr. Lincoln Ferreira, 5131. Vou despedir de todos no nome da minha conterrânea querida Fara, que acabou de chegar. Bom dia, Fara. Sigamos juntos e até amanhã às 7 horas, a gente volta com outro tema. 5131, conto com todos no próximo dia 2. Um grande e fraterno abraço para todos.